Tem duas coisas na vida do cristão que mina a fé dele. Essas duas coisas chamam-se incredulidade e a outra são as preocupações, ou seja, ansiedade, que são parentes, né? Mas se eu dissesse para você, olha, não se preocupe, olha, não fica ansioso, será que essa ansiedade sairia de você só por eu falar isso aí? Aí, olhando para você, eu perceberia que ainda a ansiedade estaria lá. Pelo teu semblante, a ansiedade permaneceria lá, só pelo fato de dizer assim, olha, não se preocupe, não fique ansioso. Mas depois, se eu fosse me aprofundar mais, perguntasse para você, qual é a sua preocupação? Aí você diria, olha, eu estou com uma dívida e eu tenho certeza que tal dia eu não vou conseguir pagar aquela dívida. Né? Falei, essa é a sua preocupação? Não fica preocupado. Aí será que a preocupação iria embora novamente? Mas se eu persistisse e dissesse assim, olha, não se preocupe que essa dívida eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar dessa dívida para você, eu vou pagar ela. Será que essa preocupação iria embora? Se você confiasse em mim, soubesse quem eu sou? Com toda certeza o seu rosto iria se iluminar de alegria e você não iria se preocupar, aquela preocupação iria sair, aquela ansiedade iria sair. Assim somos nós no nosso dia a dia, né? Porque a fé, ela está condicionada à confiança naquilo que eu confio. Por exemplo, no nosso caso é o nosso Deus. Se fosse um caso terreno, você confiaria em mim, que eu iria pagar a sua dívida e ia tirar a sua preocupação e a sua ansiedade. Mas nós queremos hoje meditar no livro, o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, e nós vamos aprofundar aqui nas Escrituras, trazer algo concreto para nós, né? Aí nós devemos confiar, porque no homem a gente confia muito mais rápido do que confiamos em Deus. Isso é sem dúvida, parece algo contraditório. Nós confiamos mais nos homens, que o homem diz, do que em Deus. Às vezes a pessoa está preocupada, alguém oferece um emprego, pronto, acabou a preocupação. Mas e Deus? Né? Então nós vamos fazer a leitura aqui, depois nós vamos para um outro texto para explicar esse texto, para que esse texto fique completo sobre a ansiedade, a inquietude. Diz assim o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Isso aqui é um mandamento da palavra. Aí ele vai dizendo, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Em outras palavras, o que está causando a inquietude, a ansiedade, a preocupação? Então esse texto está dizendo, foi no caso do primeiro exemplo que eu dei. Eu peguei e falei, né, para a pessoa, o que está te preocupando? Aí a pessoa, é o pagamento que eu tenho tal dia. Eu falei, então não se preocupa que isso é comigo, né? Então, e continuando aqui no versículo 7, diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo. Então, está falando que quando nós declaramos os problemas para o nosso Deus e acreditamos, vai vir uma paz que excede toda a compreensão humana nossa, e Ele vai dar essa paz através de Jesus Cristo. Por falar em Jesus Cristo nesse texto, nós devemos ir para um outro texto, por isso que esse texto citou Jesus Cristo. Nós devemos ir para Lucas capítulo 12 e o versículo 22, olha o que diz aqui as palavras, isso aqui é o próprio Cristo dizendo, né? E ele disse aos seus discípulos, pois eu vos digo, não sejais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Estão vendo? Então a palavra de Deus vai dizendo para nós não nos
preocuparmos com isso. Aí ele vai dizendo aqui, o próprio texto, ele vai dizendo aqui por que ele não é para nós não nos preocuparmos com as coisas que nos assolam. Está aqui no versículo 31. 30 e 31. Porque todas essas coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai sabe que necessitais delas, né? Mas antes buscai o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está vendo? Então, buscar o reino de Deus, uma das ferramentas para nós buscarmos, entrarmos no reino de Deus é a fé, é a confiança. E para terminar a nossa meditação, uma coisa interessante que a palavra de Deus fala, que nós não nos preocupamos. Eu estava tomando banho, de repente eu olhei para o ralo do nosso banheiro, eu vi um monte de cabelo lá. Eu nem sei quantos cabelos tem lá. Mas aí me veio na memória esse texto aqui, né? Ele sabe quanto cabelo eu perdi, quantos cabelos a minha esposa perdeu, mas eu não sei. Lá no ralo estava cheio de cabelo que caiu no banho, todo dia cai cabelo. Então vamos aqui para o versículo 7 do capítulo 12, para você ver o controle total de Deus na nossa vida. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, porque valei mais do que muitos pardais. Estão vendo, meus amigos, meus irmãos? Isso aqui é uma promessa preciosa. Se nós de fato tivéssemos fé, confiança no nosso Deus, os nossos problemas acabariam com toda certeza. Porque o que causa inquietude, ansiedade são os problemas cotidianos, dessas coisas do qual Deus falou assim: olha, eu quero que você, a sua preocupação, o teu esforço seja para o reino de Deus. E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé você crê, embora tudo esteja ao contrário, mas você está crendo. E eu gostaria que através dessa breve meditação, você a partir de agora, tirasse toda a preocupação, toda a inquietude, porque nós temos promessas que não é o homem que prometeu, mas sim aquele que nunca mentiu e aquele que nunca deixou de cumprir tudo o que ele prometeu. Reflita sobre isso.